Bora lá, bora para mais um dia que nós recebemos de presente, mais um dia que nós possamos governar sobre todas as coisas, governar sobre nossos sentimentos, nossas emoções, sobre todos aqueles nossos objetivos de vida que nós desejamos. Nós temos esse poder de governar, nós temos o poder do autogoverno, assumindo a autorresponsabilidade sobre todas as coisas. É essa a nossa maior força, e que nós possamos nesse dia assumir esse autogoverno e dominar sobre o nosso dia. O que significa dominar? Mas eu domino sobre o meu dia? Não. A maior parte das pessoas não dominam nem 2% da sua própria vida. É fazer aquilo que você quer. Ah, mas eu domino dentro do que eu quero, mas você domina dentro de, exemplo, dentro de uma gaiola. Você pode ficar num canto, no outro canto, andar no meio da gaiola, ficar pendurado da gaiola, mas você está dentro da gaiola. Então, é essa a chave que eu quero trazer aqui para você, nessa série de inteligência emocional, para você desbloquear o medo. Eu quero que você assuma o governo da sua própria vida, que é fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Fazer conforme aquele propósito de vida que você foi chamado. Quero que você assuma isso. Não porque eu quero. O meu propósito, o meu compromisso aqui é trazer para você essa ativação do seu espírito, ativação da sua alma, do seu chamado que você tem, que todos têm. E que se isso aqui for interessante e importante para você, que você continue. Se não é importante, e o que eu estou falando aqui não cai no seu coração, porque o seu coração é uma terra dura, não é uma terra fértil, se isso está acontecendo, então aqui não é o teu lugar. E se você está feliz, dentro da sua felicidade, vá ser feliz em outro lugar. Ah, mas você está sendo grosseiro. Não, é a realidade. Você tem que começar a escolher aquilo que vai interferir e influenciar a sua vida. Se estar aqui não é uma coisa boa para você, sucesso, meu amigo. Beleza, nós vamos falar hoje sobre você ser um amante dos problemas. Como assim ser amante de problema? Antes disso, eu quero contar alguns fatos que aconteceram comigo, fatos da minha vida, em que eu esbarrei por muitas vezes com relação a problemas e eu fugia dos problemas. Eu não me sentia bem com relação aos problemas. Eu achava que problema era algo muito péssimo, algo ruim e que não fazia nada com o problema. Não era algo que somava na minha vida. Então, todas as vezes que eu deparava com problemas, eu não conseguia resolvê-los porque eu fugia deles e os problemas aumentavam na minha vida. Começou lá em torno de 2010, onde eu comecei a abrir a minha mente com relação a empreendimento, a montar o seu próprio negócio, de você não ser escravo do seu negócio, de um salário, e você montar um empreendimento que você possa crescer. Iniciou com uma ideia de montar uma empresa de limpeza de estofado, uma empresa de limpeza, e todas as vezes que eu esbarrava com problemas, principalmente na área de limpeza de estofados, eu fugia, eu achava que isso daí era péssimo. Cliente reclamando, um problema de uma limpeza que não saía, o produto ficava no estofado, ou quando eu conseguia tirar o produto do estofado, não saía mancha, não tirava alguns tipos de sujeira. Então houve a necessidade de eu enfrentar o problema. Como? Me especializando, fazendo treinamentos, fazendo cursos, para que eu pudesse entender onde que estava a falha. E no final das contas eu detectei onde que era o problema. O problema estava aqui dentro, ó. O problema estava dentro da minha mentalidade de fuga, de medo de solução do problema, medo de resolver o problema. E aí eu não conseguia gerenciar toda a empresa, eu não conseguia coordenar, associar que um feedback negativo de um cliente era uma resposta positiva para mim. Por quê? Era uma chance que eu estava recebendo para que eu pudesse continuar caminhando na área do empreendedorismo. E isso tudo aí só foi me fortalecendo, porque o feedback negativo, ficou manchado, o tecido ficou opaco, o tecido não ficou do mesmo jeito que era, ficou abatido o tecido. Todos esses feedbacks, essas respostas que o cliente dava, eu já tive todos esses tipos de situações, respostas negativas, e também como tive resposta positiva.
E eu comecei a me especializar, fazer treinamento, buscar a parte técnica, entender qual que é a composição de cada produto, ver qual que é o produto certo para cada tipo de tecido, lã, linho, algodão, são os tecidos mais nobres. E eu comecei a entender dessa forma. Então não recebe nenhum outro tipo com pH ácido, um peróxido, por exemplo, já não recebia esse tipo de produto. E eu comecei a entender que cada produto é específico para cada tipo de aplicação em um tipo de material específico. Como que eu detectei isso? Quando eu parei de fugir dos problemas, e comecei a buscar novas soluções, buscar resolver o problema. Isso daí foi na empresa de limpeza de estofados. E aí eu fui crescendo e fui entendendo que o maior investimento que eu tinha que fazer era aqui dentro, resolver os problemas que estavam aqui, porque depois todos os problemas externos já não existiriam mais. O reflexo da minha mentalidade de escassez na época, que eu não conseguia resolver os problemas, esse reflexo era no mundo externo. Cliente reclamando, serviço muito caro, mas entregava pouco. Tive que manter o padrão, mas agregar muito valor. Da mesma forma foi na empresa de relógios. Eu detectei um problema, porque na época eu servia as Forças Armadas e aí as pessoas perdiam a hora. Às vezes não podia, numa formatura, estando em forma, não podia tirar o celular, porque você tem que estar ali na posição. E lá tem um comando chamado comando de à vontade. Nesse comando à vontade você não pode se movimentar os pés, mas você pode mexer o braço, tudo. E tem uma parte muito rigorosa que você, estando em forma, não pode mexer no celular. Eu estando com o relógio em punho, falei, tem um problema, as pessoas querem saber a hora, porque era agoniante, o negócio agoniava as pessoas, porque era 1 hora, 2 horas em pé no sol, e você quer saber quanto tempo falta mais ou menos para acabar. E aquele problema eu enxerguei, e foi onde eu entrei com relação a relógios. Comecei a vender relógio. Estou vendendo relógio barato, comprava a um valor ínfimo e vendia 2 vezes mais aquele valor. E eu comecei a prosperar nessa parte do relógio, vendendo relógio. Detectei um problema e em cima daquele problema eu busquei uma resolução. Busquei resolver um problema. Então, quando eu estava sempre na posição, nesse jogo de resolver problemas, eu lucrava. Quando eu estava na posição de fazer parte do problema, eu tomava tinta. Paulada, cajadada na cabeça era grande. Por quê? Porque eu ficava murmurando, ficava não vendo solução nenhuma. Não conseguia ver solução para nada. Não conseguia, porque eu fazia parte do problema. Eu fazia parte do problema. Do mesmo jeito foi na empresa de alimentos, que eu vendia salgados, eu vendia chocolates, vendia bolos, e eu vendia para as pessoas dentro do trabalho. E eu comecei a detectar que durante um período ali, as pessoas ficavam com fome, das 9 às 10 horas, até esperar o almoço, começava a bater a tremedeira, era um treinamento físico que as pessoas tinham que fazer, e elas não conseguiam sustentar, elas não conseguiam bancar a moral. E aí o que foi? Eu entrei com a resolução de um outro problema. Então todas as vezes na minha vida, quando eu entrava com uma resolução de um problema, o que acontecia? Eu lucrava. Eu conseguia ir para as cabeças. Eu conseguia não ficar na cauda. Eu conseguia prosperar. E qual que é essa situação toda? Tem um outro fato também com relação à empresa de gestão de tráfego. Tráfego pago. Trabalhar com entrega de anúncios digitais através do Facebook e do Instagram. Da mesma forma tinha um problema, eu tinha um conhecimento técnico sobre o negócio, entendia como que funcionava, entendo ainda como funciona, mas para frente eu quero fazer uma outra série explicando passo a passo do marketing digital, e vou passar aqui para vocês, vou dar essa aula para vocês, conteúdo pesado, conteúdo técnico, mas se você quiser prosperar, o mínimo aqui você deve saber. Uma coisa muito importante, você quer ser especialista em alguma coisa, seja especialista até o momento, porque você só vai prosperar quando você for generalista. Mas você quer fazer tudo, você quer fazer igual o pato. O pato, ele voa, ele nada, ele anda, mas tudo ele faz porcamente. Não, o pato.
Agora eu que sou um recurso, o maior recurso que o Criador já fez, eu posso prosperar. Igual você pode prosperar também. Então é nessa mentalidade que você deve assumir para a sua vida. Você tem que ser específico, especialista em alguma coisa, mas não só em alguma coisa, porque o especialista nunca ficará rico. O que fica rico, o que prospera é o generalista, que ele entende de tudo, 70%, 80%, e entendendo o básico de cada coisa, ele consegue colocar a pessoa, quando isso criar uma forma, uma proporção muito maior, ele consegue colocar pessoas para trabalhar para ele, pessoas especialistas. Ó, você é um expert nesse assunto, então eu vou colocar você aqui nesse assunto, eu te pago X salário e você cuida desse setor de suporte técnico, o setor de vendas, você é um cara top em vendas, então eu vou colocar você no setor de vendas. Você pós-vendas, você parte comercial, parte de compra, parte de verificação de produtos. Então, isso que você deve ter em mente na sua cabeça. Todas essas áreas que eu tenho passado, e muitas outras também, que se eu for parar para explicar aqui, esse vídeo vai ficar muito longo, essa aula vai ficar muito prolongada. Então, todas essas áreas que eu passei, na gestão de tráfego, na empresa de relógio, na empresa de limpeza de estofados, na empresa do ramo alimentício, todas essas áreas, o que estava em comum? Problema, e se eu fizesse parte do problema, eu era um problema também. Agora, se eu saísse do problema e buscasse uma resolução para aquele problema, eu já não fazia mais parte do problema, eu fazia parte da resolução. E quando você faz parte da resolução do problema, tudo na sua vida prospera. Você começa a prosperar na sua vida. Bom, dito isso, compartilhado um pouco da minha história, antes de conseguirmos prosseguir mais sobre esse assunto, eu quero te pedir 3 coisas. Primeira delas, dá um like nesse vídeo, porque tem muitas outras vidas, muitas outras pessoas que precisam desse conteúdo, que precisam receber essa informação. E quando você dá um like, comenta, faz um comentário sobre esse vídeo. Vamos deixar aqui uma frase pronta para esse vídeo? Qual que é a frase pronta que nós podemos deixar? Coloca assim na frase, no comentário: eu sou um bom resolvedor de problema. Eu sou um bom resolvedor de problema. Coloca essa frase no comentário, dá um like e aperta o botão do transbordo. Qual que é o botão do transbordo, Otácio? É o botão do compartilhar. Porque, de repente, nesse assunto todo que eu estou falando para você, você conhece alguém que está desencorajado, perdeu o ânimo, perdeu a força para empreender. E essa pessoa que vem na sua cabeça é a pessoa que necessita receber essa mensagem, essa aula. E aí você aperta o botão do transbordo. O que significa transbordo? É quando você se enche, você passa para frente o conhecimento. Quando você se enche, você passa para frente, você aprende 2 vezes. Você recebe, porque você passa a ser um fluxo. Você não tranca o fluxo. Você recebe e passa para frente. Então, mais coisas passará por você. Dito isso, quero fazer algumas perguntas para você. Reflita aí. Qual que é a sua postura diante de um problema? Como você costuma reagir diante de um problema? Você tem um hábito de se esconder de um problema? Qual que é o seu hábito? Normalmente, quando vê um problema, você foge, se treme todo, porque o medo, ele tem várias formas de se manifestar. Só que às vezes ele manifesta no corpo. Você reage de uma forma que o seu corpo começa a tremer. Ele emite sinais, hormônios e começa a emitir ou fuga ou você vai para a luta. E aí, nesse caso, se você tem medo do problema, qual que é a reação? De você fugir. De você fugir do problema. Então, você tem um hábito de se esconder do problema? Outra pergunta, você normalmente cria mais problema para resolver um problema? Se você faz dessa forma, você está complexo, você está caminhando de uma forma errônea. Você criar mais problemas para resolver um problema. Todo problema tem uma solução simples e fácil para resolver. E é necessário que você entenda dessa forma. E por fim, você ama resolver problemas? Deus me livre, se eu falar que eu tenho que resolver um problema,
eu já fico extremamente preocupado. Não quero resolver problema, eu fujo de problema. Deus me livre. Se isso acontece com você, se as coisas acontecem dessa forma com você, você não terá a prosperidade e a inteligência emocional que você precisa para sua vida. Não terá a prosperidade e a inteligência emocional que você precisa para sua vida. Tá, mas eu tenho que amar, mas primeiro eu tenho que aprender a resolver problemas. E como que eu vou aprender a resolver problemas? Resolvendo os seus problemas. Quando você resolver os seus problemas, você vai entender o modus operandi, como que é a forma de operar para resolver cada problema. Por exemplo, mas eu não tenho problema. Ah, tem sim. Olha as suas finanças. Você é completamente livre para fazer, comprar, adquirir, investir o que você quiser e o valor que você quiser. Quando você pega um cardápio, um menu de um restaurante, você tem um hábito de olhar para o lado direito, que é o valor, ou você simplesmente escolhe, mete o dedo lá e compra o que você quer? Ou você fica medindo pelo lado direito, só olhando? Porque quem olha para o lado está ensaiando olhar para trás. Olha, pega essa chave aí, porque quem olha para o lado está ensaiando olhar para trás. Pega essa chave. Então para de olhar para o lado. Olhar para o lado esperando que os outros te aplaudam, esperando que as pessoas batam nas suas costas, esperando elogio, com medo das críticas, com medo do julgamento das pessoas, necessidade de aprovação das pessoas. Isso são as finanças. Depois, saúde. Sua vida está bem? Sua saúde está boa? Você tem o cuidado com a sua saúde? Atividade física? Você é praticante, amante da atividade física? Questão da harmonia no seu lar. Você não tem lar? Ou você tem lar e os seus filhos ficam cada um para um lado? Diante disso tudo, como está caminhando a sua casa? A gestão do seu tempo. Você costuma ficar falando, estou na correria. Não. Quem tem produtividade e trabalha com agenda não tem correria, porque tem hora marcada. Você só faz o que você quer. Você tem o hábito de fazer o que você quer? Você tem o hábito de construir metas e programar sua vida para a construção de sonhos? Aquilo que você deseja? Se você tem tudo isso e a sua vida não está perfeita conforme isso que eu passei para vocês, então você já tem uma grande chance, uma oportunidade de você aprender a resolver problemas. Comece resolvendo os seus problemas. Quando você resolver seu problema, que está tudo aqui dentro, mudando as chaves, tirando as peças do Lego gigante que é você, tem aqueles brinquedos do Lego. Quando eu tenho Lego, eu pego esses brinquedos e vou tirando a peça defeituosa e coloco uma outra peça. Como que você faz isso? Através dos relacionamentos. Se você não sabe o como, você vai no quem. Chega na pessoa certa e pergunta como. Se você já tem a pessoa certa, então pergunta o como. Não tem a pessoa certa, procura o quem. Depois você vai atrás do como. E essa pessoa, normalmente, o relacionamento com outras pessoas é a mesma coisa que eu chegar. Eu tenho peças repetidas do meu Lego, eu chego, troco peças. Pego uma peça e essa pessoa pega uma peça minha. Trata-se disso. Todos nós precisamos de nos relacionarmos. Isso é network. Isso é uma complexidade que, se você criar uma teia de network, você será extremamente completo. Você estará constantemente uma construção constante do seu ser. Agora eu quero que você pega essa chave. Atrás de todo problema que existe na sua vida, existe uma recompensa. Existe uma recompensa. Eu quero que você escreva aí: eu amo recompensas. Eu amo recompensas. Você ama recompensas? Quando você era criança lá, você estava brincando com seus brinquedos e tal, legal. E de repente, a sua mãe, o seu pai falavam: vai tomar banho. E você: não quero. Por quê? Qual que é a graça? O cérebro nosso, ele trabalha com base nas recompensas. Recompensa gera dopamina. E você quer mais dopamina. Dopamina, sensação
de recompensa, você se motiva. E aí, quando falava, se você tomar banho, eu vou levar você para tomar sorvete. Olha só, na hora pulou. Recompensa, ativou o gatilho certo para você. E isso eu quero que você ativa. Eu amo recompensas. Mas atrás de todo problema existe recompensa. Então você tem que o quê? Amar o problema. E eu quero que você entenda uma moeda. Eu estou sem uma moeda aqui agora, mas uma moeda. Ela tem dois lados, cara e coroa. Esses dois lados, elas fazem parte da mesma moeda. Fazem parte da mesma moeda. Tem muitas outras coisas no mundo que nós temos a ideia dual, de analisarmos a dualidade das coisas. E essa ideia dual, nós achamos que isso tudo está separado. Eu não vou entrar nesse mérito. Mais para frente, em outras aulas, eu vou abordar sobre a dualidade. Mas a dualidade, o ser humano ele é tendencioso em achar que a dualidade é um polo e um outro polo, bem distante do outro. Mas tudo faz parte do mesmo propósito, tudo faz parte da mesma ideia. Por quê? A diferença é uma intensidade da outra. Um está numa intensidade muito extrema da outra, mas conforme isso daqui vai se aproximando, os dois fazem parte do mesmo. A mesma coisa eu quero que você entenda sobre problema e solução. Ah, mas então quer dizer que eu tenho que correr atrás de solução? Não, porque solução faz parte do problema. Solução é o outro lado da moeda. De um lado está o problema, de outro lado está a solução. E quando você fica buscando a solução, você está girando dentro do problema. Ah, mas como assim? Você tem que buscar resolver os problemas. Mas solução não é? Não. Resolver é você pegar e fazer com que aquele problema não exista mais para você. Solucionar é você só pensar. Quando você só pensa, eu tenho uma solução para isso daqui. Tá. Mas você não entra em ação. Resolver é você ver as falhas defectivas daquele problema e trazer para a sua vida e resolvê-los. Porque quando você resolve, nunca mais aquilo dali será abordado para você. Pode até abordar, mas em outro sentido, em outros aspectos. Então, quero que você entenda que problema e solução fazem parte da mesma moeda, cada um de um lado. Então, que você entenda que amar problemas, você pensar em amar problemas é algo que vai te fazer crescer de uma forma que você vai prosperar constantemente. Não tem boca, não tem para onde fugir. Se você pegar, eu vou resolver esse problema, vou trazer para a minha vida a resolução desse problema e nunca mais vai existir esse problema, porque eu amo resolver problemas, as coisas vão ficar mais fáceis para você. Vai ficar muito mais fácil de resolver. Tudo aquilo que nós rejeitamos, o nosso cérebro, ele entende que é sofrimento. E quando ele entende que é sofrimento, ele contrai, ele acredita que é uma forma de agressão. Ele acredita que, por ser uma resistência, ele acredita que ele não deve ceder. Então ele contrai para fazer força, é igual uma energia. O seu corpo, e aqui é uma informação. Essa informação, ela veio e ela vai entrar no seu corpo. Só que o seu corpo, ele tem a mentalidade, seu corpo é esse aqui, ele tem a mentalidade de que ele não ama resolver aquele problema, que aquele dali é péssimo, que a informação que está chegando aqui é uma coisa muito ruim. O que ele vai fazer? Ele vai resistir, ele vai impulsionar para lá. Só que o seu corpo é limitado, ele é composto por átomos, moléculas, órgãos, e isso, para se sustentar, necessita de uma energia. O nosso cérebro, ele compõe aí 2% do nosso corpo, mas consome 25% da nossa capacidade energética do dia. De 2.000 calorias, que é a base de um ser humano, ele consome 500 calorias, o nosso cérebro. Então, para ele manter esse corpo em pé, batendo de frente com essa informação, o que ocorre? Ele vai jogar mais energia. E jogar mais energia, batendo com uma informação infinita que tá chegando. Essa informação de você amar o problema. Aí você, não, eu tenho que amar o problema. Não quero saber disso não, para com esse negócio de problema. Quem ama problema é doido, é sadomasoquista. É que gosta de ficar chicoteando, batendo.
São pessoas que não se amam, são pessoas que... Não. Por quê? Você batendo de frente, quem que vai se estourar nessa? É o seu corpo. É o seu corpo que não vai aguentar, porque a informação é pesada. E você tem que amar. Quando você ama, isso daqui acontece o quê? Há um casamento, há uma união. Se existe uma informação chegando e esse daqui está receptivo, há o quê? Uma construção de uma nova força. É a mesma coisa na concepção de um ser humano. Tudo há uma recepção, não há resistência. Mas aí você fica resistindo. Não, minha vida está perfeita, eu não tenho que mexer em nada. Mas continua com os mesmos problemas financeiros, os mesmos problemas psicológicos, os mesmos problemas de relacionamento, os mesmos problemas espirituais, porque você não se conecta com Deus, você não busca conexão com o Pai Todo-Poderoso, Criador. E aí você continua com os mesmos problemas. Aí vem uma mentalidade falando para você amar a resolver os problemas. Você não aceita isso, você não toma isso como verdade. Ah, porque eu não confio nas pessoas. Henry Ford já disse uma coisa: eu prefiro confiar em todo mundo e me decepcionar com alguns, do que eu não confiar em ninguém e não crescer e não prosperar. É o jogo da vida. A nossa vida é feita de relacionamentos. Se você não entende dessa forma, como vai funcionar na sua vida as coisas? Então ame os problemas. Amou o problema, vai ficar tudo mais fácil. Na atividade física do mesmo jeito, você está correndo, mas eu tenho que correr para emagrecer, eu tenho que fazer uma atividade física para eu conseguir ter uma vida saudável, queimar a gordura, ter uma vida ativa, porque o meu futuro, ele é algo que eu planto hoje. Se é algo que eu planto hoje, então vou plantar agora a semente da prosperidade e da saúde. Vou plantar agora a semente do bem-estar, porque quando eu estiver na terceira idade, com os meus 80, 90 anos, em que nós passemos dos 100 anos, esse é meu desejo, de ver brasileiros cada vez mais batendo a sua idade acima dos 100 anos. Ah, mas não tem como. Mude a alimentação, atividade física, mude a mente, transforme sua mentalidade. E quando isso ocorrer na sua atividade física, você precisa adquirir isso daí, a questão de amar o problema. Ah, mas eu não amo o problema, ame fazer uma atividade física, ame correr. Quando você ama correr, você não resiste mais. E aquilo ali fica fácil. Se é algo que eu tenho que fazer, então faça. É algo em prol do seu crescimento, em prol da sua vida, a sua vida saudável. E eu quero que você ative o estado de amar resolver problemas. Como que ativa esse estado? Tem uma coisa que eu faço sempre. Eu esfrego as mãos quando eu vejo um problema e falo, como se eu estivesse vendo um bolo de chocolate. Embora eu não esteja comendo, não como mais doce. Então, eu cortei o açúcar também no café. E aí, esfrega as mãos, sorria, sorriso. Mas não estou conseguindo sorrir. Então faz a posição do sorriso, trava os dentes e abre o sorriso. Vai e fala: eu amo resolver um problema, mande-me mais. Eu amo resolver um problema, porque quando você ama resolver um problema, você consegue abrir mais a sua mentalidade, gera complexidade mental em solução de problema. Você consegue fazer mais associações neurais. E aqui entra um ponto muito importante. Às vezes as pessoas na vida, tem um trecho na Bíblia que fala, se não recebeu é porque pediu mal. Então tome cuidado com o que você pede. Sabe por quê? Porque se você pediu prosperidade, vai surgir problemas para você. Porque quem prospera, o empreendedor, ele só prospera na solução de problemas que as outras pessoas não pensaram. O empreendedor, ele só prospera, o investidor só prospera na resolução de problemas. Quando ele entra em ação para resolver problemas. Então você fica pedindo, eu quero ser próspero. Vai surgir problemas para você, infinitos. Aí você tem medo de resolver problemas. Como que você vai prosperar? Qual que é a forma de prosperar sem resolver problemas? Não existe outra forma. Mas eu quero ter paciência. Você pede paciência. Cuidado com o que você está pedindo.
Na sua vida vão surgir pessoas problemáticas com problemas infinitos para você ter paciência. Ah, mas eu quero ter paciência no trânsito. Cuidado, pessoas vão te fechar no trânsito, não vão dar seta, ainda vão fazer gestos obscenos, vão mostrar o dedo para você. Cuidado com o que você pede. Ah, mas eu quero prosperar. Então, abrace. Ó, a informação chegando e o seu corpo. Então, abrace. Que você aceite e ame problemas. Agora vai ser uma via de fluxo onde vai chegar a informação e você vai aprender. Chega a informação e você aprende. Chega todas as informações que você quer, tudo aquilo que você pediu e você consegue prosperar, consegue ter paciência. É assim. Dessa forma. Quando você pede algo, você já tem algo. Você só não entendeu ainda onde que está isso. Onde que está o defeito para que você consiga que aquilo dali se manifeste na sua vida. Que você seja um especialista em resolver problemas. Que você mentalize o problema e que entenda que o problema, mentalize e ame resolver o problema, que você entenda que o problema ele é um professor. Todos os problemas que chegarem na sua vida, logo ele tem algo para te ensinar. Ele vai te ensinar algo novo que você tem para aprender na sua vida. E uma coisa muito importante, se você não se acovardou diante de determinado problema, você aprendeu e ganhou. Só existe aprendizado e ganho. Quando você não se acovarda, isso é para o medo e para qualquer coisa que te aprisiona, bloqueios. Ah, mas eu não gosto de conectar com pessoas. Opa, então se eu não gosto e a vida é feita de relacionamentos, então eu tenho que enfrentar isso daí. Só faz o oposto daquilo. Só faz o oposto daquilo. Do seu jeito, faz. Quando você fizer, isso vai desbloquear tanto, aquilo dali vai deixar, você vai ignorar tudo aquilo que você recebeu. Tudo de informação negativa. Ah, não faz isso não, porque você é uma pessoa isolada. Melhor amigo é Deus. E realmente é. Maldito é o homem que confia no homem. Claro, com certeza, desde que se essa confiança que você está depositando no homem era para depositar em Deus. Mas eu tenho que confiar nas pessoas. Você precisa confiar nas pessoas. Que você mentalize e acredite. Leve para a sua vida que resolver problemas é uma coisa boa. É essa mentalidade que eu estou passando para vocês, ela vence a irmã do medo que nós já falamos. Uma das irmãs do medo. Qual que é? A murmuração. Por exemplo, tem um problema na sua vida. Você já percebeu que quando você resolve um problema, você muda a chave, que você ama resolver problemas, você resolve um outro problema chamado murmuração. Tem pessoas que vão lá e batem o carro e fica odiando porque bateu o carro. Ninguém gosta de bater o carro. Mas todas as coisas colaboram para aqueles que amam a Deus, dos que são chamados, dos que são chamados para o seu propósito. Salvo engano, é esse final. Depois dá uma pesquisada aí. A pessoa vai lá e bate o carro. O que ela precisa aprender com aquilo dali? Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Você precisa aprender alguma coisa. Você precisa, nem que seja aprender a resolver problemas. Aí surge um problema, você bateu o carro, você fica só reclamando, murmurando, lamuriando, espraguejando todas as coisas e não entende o propósito por trás disso. Só que se você trouxer a ideia de que só existe problema de carro batido quem tem carro, olha que bom que eu tenho um carro batido, porque eu tenho um carro. Se eu não tivesse de carro, então eu vou pegar um ônibus, então vai surgir outros problemas. A questão toda é, o nível que você tiver vai sempre ter um problema. E que bom que eu quero ter problema com a minha aeronave que não consegue sair do chão. Eu quero que você tenha problemas com o seu iate que está oxidando a proa. Eu quero que você tenha problemas de pagar de imposto aí 100 milhões. Mas como assim? Você está doido? Não. Imagina o tanto que você produziu. Essa mentalidade, desbloqueie, para de contar centavos, para de ficar preocupado com o aumento do combustível, porque isso não vai mudar. Se você não crescer, isso não vai mudar. Vai mudar, vai piorar para você. Se você não prosperar,
vai piorar para você. Então, que você entenda que a prosperidade na sua vida, quando você assumir a prosperidade e a inteligência emocional de entender e virar a chave a respeito dos problemas da sua vida, quando isso acontecer na sua vida, você vai passar a ignorar todas essas coisas pequenas. Tudo vai se tornar pequeno. Tem problema com saúde? O seu corpo está dizendo alguma coisa. Então, que bom que eu estou tendo problema com saúde. Isso significa que eu estou vivo, que eu tenho mais uma chance ainda. Eu estou tendo um problema com finanças, significa que eu tenho dinheiro para receber. Significa que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo um giro. Eu estou tendo problema com gestão de pessoas, significa que eu tenho pessoas sob os meus cuidados, que eu estou gerenciando pessoas. Quando você passa a resolver problemas, você passa a amar resolver problemas, você quebra uma coisa muito importante que as pessoas têm medo. Você quebra o efeito da surpresa do problema na sua vida. As pessoas, elas têm medo do problema porque elas não sabem o efeito futuro. Elas se antecipam ao problema. E a maior parte dos problemas das pessoas que elas criam na cabeça delas, aqueles problemas não existirão, não acontecerão. É a ansiedade. A ansiedade é a projeção no futuro. E quando isso ocorre, elas se surpreendem porque elas têm medo, ficam enclausuradas, ficam se protegendo, mas elas têm que resolver, elas têm que vir para o jogo. E quando você se tornou ótimo em resolver problemas, sabe o que aconteceu? O problema vai fugir de você. Sabe por quê? Porque o problema, ele ama quem tem medo dele. O problema é igual aquele cachorro. Numa live, uma aula anterior, eu falei sobre os cachorros que estavam correndo atrás de mim. Numa aula anterior, eu não sei se eu vou só dar uma passada nessa história. Estava correndo, os cachorros escaparam, um vizinho e começou a correr atrás de mim. Se eu corresse mais, eles iam correr mais. Eu tive que parar e eu tive que fazer um gesto, gritar com eles. Tive que trazer isso para eles. E eles ficaram com medo e todos saíram correndo. Não sobrou um na minha frente. Não fiz nada, eu não ataquei pedra, não peguei um pau, não fiz nada. Só parei e, ainda mais importante, eu dei vários passos em frente em direção a eles. Eles correram. Se eu tivesse parado, eles continuariam se aproximando, mas eu parei e avancei na direção deles. Então, o problema, ele vai fugir sempre de você quando você falar que você ama o problema. Quando você dizer que você ama o problema, esse problema vai buscar outras pessoas, vai falar assim, peraí, isso daí não tem como mais resolver. Não tem como mais eu encarar esse daí, não. Não tem como. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atrás dos outros. Vou atrás daquele medroso que não consegue resolver o problema. Então, se você não resolve os problemas, o que acontece? Você fica com medo. Esse é o ciclo. Eu não resolvo os problemas, fico com medo de resolver os problemas, e aí vem mais problemas para eu resolver. Uma hora ou outra eu tenho que entender que eu tenho que resolver esse problema. E o medo das pessoas é o medo de não conseguir resolver problemas, porque a maior parte desses problemas precisa de algum recurso. Recurso energético, mental, recurso de raciocínio, a complexidade de informação. Você precisa fazer associações sobre várias coisas. Se você não tem experiências da vida, você não consegue fazer essas associações. E aí você tem medo de resolver por falta de recurso. Só que tem um porém aí. Essas coisas, o dinheiro é energia e é um recurso. As pessoas também são recursos. Você é o maior recurso. E como você, sendo o maior recurso de tudo que foi colocado pelo Criador para gerenciar e dominar sobre todas essas coisas, você sendo o maior recurso, tem medo dos recursos pequenos? Como pode isso? Lá na Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, fala assim, vou ler para vocês. Façamos o homem, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Olha só que importante. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Ele não falou sobre um pedaço de terra. E sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Tudo. O céu é o céu do Senhor, a terra dos homens.
e você sendo o maior recurso que é para gerenciar todas essas coisas, somente 2% de toda a humanidade entendeu que eles são gerentes, que eles são mordomos de tudo que há aqui. E você não entendeu, porque você não sabe nem quem você é. E que você, com base nesse capítulo, você entenda, mas você está falando de religiosidade. Não, falando o que é fato. O que é fato. Historicamente, tudo existiu. Tudo que há sobre o que é relato de Jesus Cristo, a passagem dele na Terra, todos os milagres. Pensa comigo, uma história. Conhece alguém que surgiu em 1900? Alguém que surgiu em 1400? Pega um livro dessa pessoa e vê todas as casas da sua cidade, se existe um livro dessa pessoa. Não. Agora, em todas as casas, em a maior parte do Brasil, em outros lugares do mundo, inclusive o livro mais lido do mundo, existe uma Bíblia. O fato é esse. Porque se fosse algo mentiroso, não perduraria, não duraria um ano. Mas foram embasados. Historicamente está tudo relatado. É um relato histórico. Então não se trata de religiosidade, trata-se de fato. E se você não concorda, fique à vontade, meu amigo, minha amiga. Aqui eu estou falando livremente o que é para passar a mensagem. E eu tenho um chamado, é desbloquear você, tirar essa mentalidade medíocre e colocar a chave da prosperidade e inteligência emocional na sua vida. Esse é meu chamado. Esse é meu chamado, esse é meu propósito. E eu quero que você entenda que você é o maior recurso. Você tem tudo. E tudo isso que está disponível é teu. E eu quero que você pegue o que é seu. Porque tudo é seu. Está disponível já. Por que você está fazendo isso com você? Quando fala de dar atenção para si mesmo, você não dá atenção devida e você rejeita toda a informação que entra. Por que você faz isso com você mesmo? Pare e reflita. Entenda uma coisa, que o Pai, ele já criou tudo e já deixou disponível, só que poucos estão indo lá para pegar o que é deles. Por quê? Só esses poucos que entenderam que eles são mordomos e que são gerentes, que são governantes sobre todas as coisas que Deus, o Pai, Criador, já deixou disponível. E eu quero que você prospere. E para prosperar você tem que fazer as tarefas. Eu vou passar agora para você uma tarefa. Eu quero que você relate aí quais são os 5 problemas que você tem, que tem perturbado a sua vida e você tem adiado para depois, para resolver seus problemas. Quais são os 5 problemas que tem perturbado a sua vida e você tem adiado para resolver depois? Faz esses 5 problemas. E agora que você detectou esses problemas, eu quero que você entre em ação e saia da teoria. Entre em ação e saia da teoria. Para com a sua obesidade mental, com a sua cabeça voando cheia de informação, mas você não transborda, você não passa nada para frente, você não cria, você não gerencia, você vive perturbado. Isso tudo é porque você não joga para fora as bênçãos. Você, na sua condição atual, você consegue ajudar as pessoas à sua volta. Tenha coragem, acaba com a necessidade de aprovação e queima isso de perto de você, porque você nasceu para governar e dominar sobre todas as coisas, beleza? Vamos fazer aqui agora um agradecimento, um reset final. Fecha teus olhos, tira a mão do notebook, do computador, do celular, do que quer que seja aí, das mídias sociais. Fecha teus olhos, vamos fazer um agradecimento, ok? Respira fundo 3 vezes. Pai amado, Criador do céu e da terra, a Ti rendemos graças por todas as bênçãos recebidas e por todos os problemas. Hoje nós entendemos que os problemas, eles fazem parte de tudo aquilo que existe. E que a Tua glória é encobrir as coisas e a glória do homem é descobrir. E como a nossa glória aqui na terra é descobrir as coisas, descobrir é resolver problemas. Porque existe um problema, eu tenho que resolver aquele problema, então eu entendo que eu tenho que descobrir formas de resolver esse problema, para que esse problema não venha mais na minha vida, na vida dessas pessoas. E hoje nós entendemos isso, que a resolução do problema abrirá a porta da prosperidade e inteligência emocional na nossa vida. Nós te damos graça pela vida dessas pessoas que estão aqui, dedicando um tempo para o aprendizado,
absorvendo essas aulas com conteúdo riquíssimo, conteúdo para crescimento e prosperidade. Nós te damos graças por esse dia, graças te damos por tudo, que abençoe todos que estão aqui. Gratidão pela vida dessas pessoas e que todos os problemas que elas tenham, que a partir de hoje elas venham arregaçar a manga e ir para a resolução desses problemas. Nós te damos graças por tudo. Amém. Bora, esfrega as mãos e sorri e fala: eu amo resolver um problema. Bora pra cima, bora botar pra quebrar. Não fica de mimimi, bota pra quebrar e vamos resolver todos os problemas que existem. Beleza? Bora pra cima, valeu!